Oi, queridos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da meta 5. Meus lindos, eu peço que vocês tenham bastante atenção nessas correções da meta 5, da meta 4, até da meta 3, porque é o assunto da nossa prova. A nossa prova vai cair Grécia Antiga, Atenas, Esparta, democracia, e vai cair também Roma. Então, eu estou colocando aqui nesse vídeo alguns exercícios da apostila. Eu sei que tem gabarito, mas eu estou dando algumas dicas interessantes nesses exercícios que eu elenquei, tá certo? Então prestem bastante atenção no vídeo das correções, valorizem essa correção, que é para vocês terem todo o material certinho para poder estudar para a prova. A nossa prova será com consulta. E como vocês estão em casa, vocês vão ter o dia todinho para fazer a prova. Então, se concentrem, façam com calma, assistam o vídeo que eu passei para vocês dando as dicas da diversificada e da prova. É um vídeo chamado Avisos Importantes. Assistam lá também, tá certo? E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me procurar, tá bom? Vamos começar? As atividades da semana, as atividades da apostila, tem gabarito, certo? Então, como essas atividades têm gabarito, é só vocês olharem no gabarito e fazerem uma autocorreção. Queridos, com muita atenção, porque se vocês erraram alguma coisa e ficaram na dúvida do porquê que estava errado, me procurem, venham perguntar para que fique bem explicado isso daí para vocês. Eu não tenho como adivinhar o que vocês estão entendendo ou não, certo? Então, por favor, não deixem de me procurar. Assim mesmo tendo gabarito, eu achei melhor a gente falar sobre alguns exercícios específicos. Eu peguei aqui o exercício 1 da página 41, é um exercício do Enem, e ele diz o seguinte a respeito da ágora, da configuração política da democracia grega, em especial ateniense. A ágora tinha uma função muito importante. O que é essa ágora? A ágora, quando a gente falou sobre Grécia, ainda nas aulas, antes da paralisação, eu mostrei uma imagem para vocês, mostrando onde que ficava a Acrópole, a ágora. Então, a ágora é a praça pública, é onde ocorria as reuniões políticas em Atenas. Hoje em dia, a gente não tem como fazer uma reunião numa ágora. A gente não tem como fazer uma reunião numa praça, porque a nossa conformação política tem muito mais pessoas do que tinha Atenas da antiguidade. Vocês imaginam reunir todos os cidadãos de Curitiba, que é a nossa cidade, numa praça? Cabe? Não cabe, né? Impossível. Só que na Grécia Antiga, em Atenas especificamente, quem era cidadão? Apenas homens, adultos, livres, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, era muito menor o grupo de cidadãos do que é hoje em dia uma cidade, certo? Então, a Ágora, essa praça onde eles se reuniam, tinha sim a importância de constituir um lugar onde o corpo de cidadãos, ou seja, o número de cidadãos, o grupo de cidadãos, se reunia para decidir, deliberar as questões da comunidade. Então, todos os cidadãos atenienses se reuniam nessa praça para bater um papinho e decidir o que vai ser feito. Todo mundo tinha o poder de voz e o poder de voto, ou seja, todos podiam falar em igual quantidade de tempo. Isso é bastante interessante. Todo mundo tinha a mesma quantidade de tempo para poder falar. E todo mundo tinha o mesmo poder de voto, de decisão, certo? Hoje em dia isso é impossível. Por isso que a nossa democracia não é uma democracia direta como era a democracia ateniense. Nós não temos como reunir todos os cidadãos de uma cidade numa única praça. Assim como nós não temos como reunir todos os cidadãos de um estado numa única praça. Ou todos os cidadãos de um país. Imagine um país gigantesco como o Brasil, todo mundo reunido, todos os cidadãos reunidos. É impossível. Por isso que nós somos uma democracia representativa. O que isso significa, meus queridos? Que a gente vota num representante. Esse representante, ele tem um importantíssimo papel de representar a nossa vontade.
Mesmo que você não tenha votado naquele cara que foi eleito, ele está lá para te representar. Hoje em dia isso está muito na moda, as pessoas falarem, ai, fulano não me representa. Representa sim. Ah, mas eu não votei nele. Beleza, mas estamos numa democracia. Se nós estamos numa democracia, o sujeito que foi eleito representa a todos. E isso é super importante porque se ele é um representante de todos, ele que eu estou falando, um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, um presidente, não importa, tá? Todo e qualquer cargo político, eletivo, a pessoa foi eleita para estar lá pela maioria, certo? Então venceu a maioria, os demais, mesmo que não tenham votado nessa pessoa específica, precisam aceitar que esse foi eleito, e esse eleito, ele é o representante do povo. No caso de um vereador, ele é o representante do povo da cidade para fazer as leis da cidade. No caso de um prefeito, ele é o representante dos cidadãos da cidade para administrar a cidade, e assim por diante. Mas eles são representantes do povo. Ou seja, eles são funcionários do povo. Isso é super importante, por quê? Porque nós, como povo, a nossa cidadania, ela passa pelo direito de votar, o direito de escolher nossos representantes e o dever de fiscalizar o que esses representantes estão fazendo. Se a gente não fiscaliza, esses representantes roubam o dinheiro público, esses representantes fazem um mau trabalho. É nossa função como povo fiscalizar. Então a gente tem o direito de escolher, sim, bacana, isso é democrático, isso é legal, né? Muito bacana. Mas a gente tem o dever, todo direito implica um dever. E a gente tem o dever de fiscalizar o que essas pessoas que ganharam a nossa confiança, ganharam o nosso voto, mesmo que você não tenha votado na pessoa, ganhou pelo menos o voto da maioria, certo? Então, é nosso dever fiscalizar. O nosso país está em sérios problemas e faz tempo, né? Não é do governo de agora, não é do governo anterior, faz tempo isso, porque nós, como povo, paramos de fiscalizar. E faz tempo que isso está acontecendo, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. O outro exercício que eu elenquei para poder bater um papinho com vocês é o exercício 2 da página 41. Esse exercício 2, como ele é do Enem, ele juntou história com filosofia. O Enem faz bastante disso, né? Por enquanto nós no colégio não estamos fazendo isso, dessas aulas integradas e interdisciplinares. É uma obrigatoriedade do MEC, mas enfim, a gente foi pego pelo pé, né? Com toda essa coisa de isolamento, toda essa questão de mudanças no sistema educacional e tudo mais. Então a gente ainda não está fazendo. Mas é importante vocês perceberem que o conhecimento ele é plural. A gente divide em caixinhas, né? Aquela musiquinha do A, cada um no seu quadrado, cada matéria no seu quadradinho, porém, o nosso conhecimento ele é holístico, ele é plural. As matérias se interrelacionam, se complementam, certo? Então, no caso da história, ela tem toda a relação do mundo com a filosofia, com a arte, com a geografia, né? São matérias irmãs. Então, nesse exercício aqui está falando a respeito da filosofia grega, que ela começa com uma ideia absurda, com a proposição de que a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Queridos, isso tem a ver bastante com os metafísicos gregos. A filosofia metafísica é uma filosofia que busca dar soluções para as grandes perguntas da humanidade. De onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, essas perguntas metafísicas buscam a origem principal das coisas, do tudo. E muitos gregos, principalmente os pré-socráticos, diziam que essa origem era a água. E aí o Nietzsche vem com esse pensamento, reformulando o pensamento grego e tudo mais, dizendo que tudo é um.
Esse pensamento é novo para vocês? Quem assistiu o filme do Avatar? Lembra do filme do Avatar, das pessoinhas azuis? Então, nesse filme do Avatar aparece esse pensamento de que tudo é um, tudo é conectado. Nós, pessoas, somos conectados com a natureza é conectada a um ecossistema com outro ecossistema. Se você destrói uma coisa pequena aqui, vai trazer consequências maiores em outro lugar. Né? Se você acaba com as flores, não vai ter alimento para as abelhas, não tendo as abelhas, elas vão parar de polinizar, e aí não vai ter mais flores. E não é só mais flores, toda e qualquer colheita, todo e qualquer produto agrícola vai deixar de ser polinizado, ou seja, é um ciclo, né? Uma coisa afeta a outra, que afeta a outra, que acaba afetando o planeta inteiro. Né? Então, esse pensamento de que tudo é um não é muito novo, certo? E o Nietzsche faz essa característica, essa caracterização, né, a respeito do surgimento da filosofia entre os gregos, certo? E aí, para os gregos, o que, que era isso? Nessa metafísica, essa busca por explicar de onde viemos, para onde vamos, o que somos. É uma busca racional. Ou seja, esqueça que tem, os titãs, os deuses, a briga entre os deuses e tudo mais. Né? Não é uma explicação mitológica, e sim uma explicação que sai do raciocínio humano. Certo? Então, esse raciocínio humano busca a causa de tudo, certo? A causalidade de tudo. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta, ok? Então, eu precisava explicar isso para vocês, que talvez fosse um exercício mais chatinho de ser feito. O próximo que eu elenquei está lá no finalzinho da página 42, comecinho da página 43, perdão, o exercício 6, que está falando do Corpus Iuris Civilis. O que é esse Corpus Iuris Civilis? É um corpo do direito civil. É a compilação de todas as leis romanas que passaram até a época do imperador Justiniano. Aqui o imperador Justiniano, no Império Romano do Oriente, ou seja, no Império Bizantino, em 533 depois de Cristo, ele pega todas as leis romanas que existiram antes dele e compila num único código. Moderniza, para a época dele, obviamente, né? Moderniza algumas leis, substitui aquelas que são iguais, junta outras, enfim, ele organiza todo o sistema jurídico romano. A gente ainda não estudou isso, porque a gente ainda não estudou Bizâncio, mas na nossa apostila esse exercício estava aí. Então, por isso que eu achei bacana a gente conversar um pouquinho a respeito. Essa compilação, esse código, que ficou conhecido também como Código de Justiniano, porque foi ele que fez essa compilação, é a base de toda a jurisprudência, ou seja, a base de todo o direito dos países de origem latina. Ou seja, não só o Império Romano do Oriente, não só o Império Bizantino, mas todos os reinos germânicos que se instalaram dentro do antigo Império Romano do Ocidente, o reino dos francos, que depois virou o reino da França, o reino dos visigodos, que depois virou os vários reinos da Península Ibérica, Castela, Leão, Aragão, enfim, né, Galícia, Portugal. Então, esses vários reinos que se instalaram no Império Romano do Ocidente acabaram aproveitando essa jurisprudência do Justiniano para fazer a base do seu direito. Certo? Por que a gente precisa estudar isso? Porque nós brasileiros somos colonizados por Portugal. Portugal é um país que surge dentro do antigo Império Romano do Ocidente. Portugal surgiu de uma desagregação do reino dos visigodos, germânicos, que invadiram esse Império Romano. Então, essa região onde fica Portugal é uma região de herança romana, herança visigoda. E a jurisprudência que esses visigodos fizeram
se basearam nessa jurisprudência latina. O direito visigodo era herdeiro desse direito romano. Portanto, o direito português é herdeiro desse direito romano. E o direito brasileiro também, certo? Por isso que as pessoas que vão estudar para ser advogados, fazer o curso de direito, estudam latim, estudam essa jurisprudência aqui, porque é a base da nossa, ok? Outro exercício que eu peguei foi o da página 44, o exercício 2. Também é um exercício de Enem. E ele diz o seguinte, que tem um textinho aqui, né, das origens do pensamento grego, e o autor, ele fala a respeito de uma reivindicação que foi atendida em Atenas, que foi atendida na Grécia Antiga, certo? E ainda está presente no nosso mundo contemporâneo. O que é essa reivindicação? A reivindicação de isonomia. Isonomia significa igualdade de direitos. Todos os cidadãos possuem igualdade de direitos, certo? Tudo bem que na Grécia Antiga nem todo mundo era cidadão, mas essa isonomia chega até nós. Hoje em dia todos somos iguais perante a lei, ou deveríamos ser. Dos exercícios que eu coloquei na Iônica para vocês, eu gosto de corrigir também, né? Então, a primeira que eu coloquei durante a semana dizia o seguinte: com o crescimento do território, Roma se tornou uma rica república. Os patrícios e plebeus ricos ficaram ainda mais ricos, as pessoas pobres ficaram ainda mais pobres. Para resolver essa situação, os irmãos Graco, o Tibério e o Caio, propuseram reformas. Isso era falso ou verdadeiro? Verdadeiro. O Tibério propôs uma reforma agrária, foi morto por causa disso. E o Caio Graco propôs a lei frumentária, ele propôs também a reforma agrária e acabou sendo suicidado, né? Mas ele propôs a lei frumentária e essa lei frumentária foi aceita. Lembrem que a lei frumentária é importante para nós, certo? A gente vai falar sobre ela na nossa prova. E a segunda pergunta da semana, meus amores, dizia o seguinte: antes do período imperial, Roma teve 3 triunviratos. Isso é falso, porque teve apenas 2, certo? Só 2 triunviratos. Um do Júlio César, Pompeu e Crasso, e o outro do Otávio, Marco Antônio e Lépido. Certinho? Então, queridos, é isso a correção que a gente tinha que fazer. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem falar sobre algum assunto que seja da nossa prova, ou mesmo que não seja, seja algum assunto anterior e tudo mais, podem me procurar, tá certo? Não hesitem, não deixem a dúvida crescer, tá ok? Me procurem, a gente bate um papinho e eu tento solucionar o mais prontamente possível, tá ok? Se você quiser me mandar pela mensagem privada, não tem problema nenhum, pode mandar, certo? Eu só peço para vocês a gentileza de me avisar no mural, tá? Nem que depois a gente apague, se você fica envergonhado e sem graça de deixar a mensagem, depois que eu te responder, eu até te peço autorização e a gente até apaga, não tem problema. Tá? O importante é que você não fique com a sua dúvida. E se você me avisa no mural, eu fico sabendo bem rapidinho e já te respondo lá na mensagem privada. Tá ok? Então, amados, vamos lá para mais uma semana, tá bom? Um beijo grande. Eu tô com saudade. Até mais.